Olá, boa noite. Vamos então continuar nosso estudo, né, para aprender questões, né, clássicas que caem muito nas provas a respeito de equação do segundo grau. A questão de hoje é essa aqui agora, ó. Determine o valor de P, ou seja, ache o valor de P para que a equação. Aí começa, né? Já sabe como é que vai ser. Vai botar uma equação aqui do segundo grau toda estranha, né? Que o A, o B ou o C, né? São números. São letras, desculpa. Letras que envolvem um P. Então, ó, determine o valor de P para que a equação admita raízes reais e iguais. Repara que essa aqui é uma equação que tem bastante P, tá vendo? Acho que nós vimos no último vídeo, na última aula, a letra, né, tava só aqui no C. Agora já está aqui e aqui, tá vendo? Vamos lá, ó. Admita raízes reais e iguais. Aí você para e pensa. Raízes reais e iguais te lembra o quê? Muito bem, te lembra o delta igual a zero. Delta igual a zero. Isso aqui é só um rabisco, tá? Sem querer. Eu errei e passei canetinha. Canetinha e passei liquid paper. Canetinha e liquid paper não combinam. Não façam isso. Então, ó, delta igual a zero, tá vendo? Então, como nós combinamos na última aula, qual é a regra? Primeiro, o passo a passo. Primeiro, a gente acha o delta dessa tal equação estranha e depois faz o que está pedindo no enunciado. Ele fala o quê? Admita raízes reais e iguais. Raízes reais e iguais é delta igual a zero. Então vamos chegar, fazer o delta e depois igualar ele a zero. Muito bem. Então vamos lá, vamos achar o A, B e C dessa equação, que é o primeiro passo para poder calcular o delta. Vamos então pensar juntos. Quem é o A aqui, gente? O A é 1. Muito bem, o A é 1. Quem é o B, gente? O B é complicado. Vamos deixar para depois. Quem é o C? O C é P menos 2. O C é P menos 2. O A é 1. E quem é o B? O B é tudo isso aqui, ó. É o menos, é o parênteses, é o P e menos 1. Por quê? O B, ele é quem acompanha o X. E quem acompanha o X, ó, é tudo isso aqui. Só que você precisa levar esse menos junto, tá? Porque esse menos faz parte do B, porque está acompanhando o X. Então, eu vou levar o menos já tirando parênteses. Vai ficar, ó, menos com P dá menos P. E menos com menos 1 dá mais 1 positivo, tá vendo? Então, muito cuidado para não errar. Então, A, B e C. Segundo passo é delta. Vamos lá, para não errar. Quem é o B, gente? O B é menos P mais 1. Então, vai ficar menos P mais 1 ao quadrado, né? Não se assusta. Menos 4 vezes A, o A é 1, vezes C. Quem é o C? P menos 2. Agora, gente, vamos ter que aqui fazer, né, P menos P mais 1 ao quadrado. Menos P mais 1 ao quadrado é um produto notável, né? Lembra? A mais B ao quadrado. Como é que fica? O primeiro ao quadrado, né? Como aqui tem o menos, vai ser menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vamos ver como é que vai ficar. Então, ó, só para lembrar, ó, como é que fica A mais B, tá? Esquece aqui o menos embaixo. A mais B ao quadrado. Fica o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o segundo ao quadrado. E se for menos, né? Aqui eu já botei os dois juntos. Se for menos, né? Agora vamos olhar só para o menos. Vai ficar o primeiro ao quadrado, mesma coisa. O primeiro ao quadrado menos, né? Só vai trocar o menos aqui. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o último ao quadrado. No nosso caso, ó, menos P mais 1, como esse aqui é negativo, mas como está ao quadrado, não importa a ordem aqui. Esse menos ele pode vir aqui para o 1. Não importa a ordem. A gente pode fazer assim, ó. Menos P mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que P menos 1 ao quadrado. Então, fazendo igual aqui de cima, ó, P ao quadrado, primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais 1 ao quadrado. Vai ficar como, então? Vai ficar, ó, vamos voltar para cá. Vai ficar, ó, P ao quadrado, menos 2P mais 1, né, ó, vai ficar P ao quadrado, menos 2P, né, mais 1. E agora, vamos calcular aqui a parte do 4AC. Vai ficar menos 4, né? Aqui menos 4. Menos 4 vezes P dá menos 4P. Menos 4 vezes menos 2, menos com menos mais. 4 vezes 2, 8. Fica assim, né? Mas repara que a gente tem que simplificar aqui os termos. Ó. Esse tem P, esse tem P. Eu posso somar.
Esse só tem número, eu posso somar. Agora esse aqui eu não posso somar com ninguém, porque só ele tem p ao quadrado. Vai ficar como então? Vai ficar, ó, p ao quadrado, ó, menos 2p menos 4p, dá menos 6p. E 1 mais 8 dá 9. Então, ó, para aqui, né? Achamos o delta. Só que temos que fazer o quê? Igualar a zero. Então, a gente vem aqui agora e iguala a zero, né? Então, tem que fazer igual a zero. Agora, vamos pegar essa equação aqui e resolver ela, né? Repara, gente, que agora, ó, como é para admitir raízes reais e iguais, ou seja, o delta igual a zero, não deu uma inequação, tá vendo? Não deu uma inequação, igual deu antes. Não ficou maior nem menor, ficou igual a zero. Deu uma equação, e repara, é uma equação de segundo grau, né? E o delta dela, ó, também é uma equação de segundo grau. Só que é uma equação de segundo grau onde não tem x, mas tem quem? Tem p. Ah, professor, mas como é que você sabe que é uma equação de segundo grau? Porque, olha só, x ao quadrado, né? Menos 6x mais 9. É a mesma coisa, só trocou o x pelo p, tá vendo? Só trocou o x pelo p. É uma equação de segundo grau. Então, ó, vamos resolver ela como? Como a gente resolve uma equação de segundo grau. Mas olha só, vou fazer pela aquela estratégia. Primeiro, fatoração. Ó. Se não conseguir, eu vou por Bhaskara, mas eu vou tentar fatoração. Então, ó, aqui não é 1. Então vai ser 1. 9, ó, 9. Só que eu sei que aqui é negativo. Então aqui tem que ser negativo. Ó. O 9 não é 3 vezes 3? 3 vezes 3 dá 9. Para ficar positivo e aqui negativo, eu boto menos 3, menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Vamos lá. Menos 3 vezes 1, menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 mais menos 3 dá menos 6. É o do meio, gente? É o do meio, maravilha. Então, ó, vamos lá, brincar de médico. Ó. P, cuidado, tá? Como aqui é P, vamos botar P. Mas isso não é muito importante, mas vamos lá. P menos 3, P menos 3 multiplicado, que dá zero. Lembra? É uma que vai dar igual, né? Então, mais fácil ainda. Só basta eu fazer com 1. Vou fazer com 1 só. P menos 3 igual a zero. Se P menos 3 for igual a zero, quem é o P, gente? O P só pode ser 3. Então, ó, conseguimos achar a resposta. Qual a resposta? P igual a 3. Mas o que ela significa? A resposta é essa. Mas o que ela significa? Significa que quando eu fizer aqui igual a 3, ó, vai ficar como? X ao quadrado menos 3 menos 1, 2. X ao quadrado menos 2x mais 3 menos 2, 1. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Que significa que essa equação aqui com P3, né? Aqui, essa equação, que não vai ter mais P, só vai ter número, o delta dela vai ser igual a zero. Significa que eu vou ter raízes reais iguais. Tudo bem, gente? É isso que significa. Agora vamos para um outro exemplo um pouquinho diferente desses aqui. Esse exemplo aqui agora, ó. Sabendo que 4 é uma das raízes da equação tal, né? Determine o valor de k e ache a outra raiz. Repara que aqui, gente, tem duas perguntas, tá? Ele quer que a gente ache o valor de k e ele quer que a gente ache a outra raiz. E ele já dá uma raiz, que é 4, tá vendo? Repara que essa aqui não tem nada a ver com delta. Repara, né? Ele não fala de raízes reais iguais, diferentes, não ter raiz real. Ele não fala nada disso. Então, aqui a ideia não é essa, tá? Então, a pergunta é, qual é a ideia aqui? Primeiro, vamos com calma. Aqui tem duas perguntas. Vamos primeiro pensar, olha só. A equação é essa aqui, né? Opa! A equação é essa aqui, não é? E o 4 é uma raiz. Eu tenho como achar outra raiz? Olhando para ela agora aqui. Eu tenho como achar outra raiz? Não tenho como achar outra raiz. Então, repara que essa pergunta foi até deixada para o final, porque ela realmente é para fazer por último. Aí ele pergunta, outra pergunta, né? Determine o valor de k. Ele quer que a gente ache o valor de k. Por exemplo, vamos ver aqui. Por exemplo, se eu achar o valor de k, sei lá, se o k for 20, por exemplo. Se o k for 20, aqui vai ser quem? 20 mais 1, 21x. Então vai ser x ao quadrado mais 21x menos 28. Aí sim eu vou ter como achar outra raiz. Então primeiro eu tenho que achar o valor de k, tá? E depois eu tenho que achar outra raiz. Agora a pergunta é, como é que eu faço para achar esse tal desse valor do k? Como é que eu faço? Ó, a equação é essa aqui.
Eu tenho como descobrir o valor de K? Não tenho, não tenho. Mas repara que as coisas não são à toa, ó. Não é em vão. Por que será que ele me deu uma raiz? Ele falou, ó, sabendo que 4 é uma das raízes da equação, determine o valor de K. Isso aqui por si só já é uma pergunta, tá vendo? Que até cai em prova. Cai em prova isso aqui. Sabendo que 4 é uma das raízes da equação, determine o valor de K. Isso aqui é um complemento, mas isso aqui só já é uma grande pergunta. Então, ó, eu vou ter que usar o fato que ele me deu 4 como raiz para poder achar o valor de K. É uma coisa que todo mundo esquece, mas é uma coisa que eu falei na primeira aula, uma coisa que a gente sempre fala no começo. Quando você tem uma equação de segundo grau e você acha uma raiz, por exemplo, eu tenho uma equação de segundo grau e eu acho que a raiz é 9, por exemplo. Se eu pegar o x igual a 9 e colocar lá na equação de segundo grau, fazer 9 ao quadrado mais não sei quem, vezes 9, menos ou mais não sei quem, isso vai dar zero. Isso vai satisfazer a equação. Então, ó, a ideia é essa, gente. A ideia é essa. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. A ideia é 4 é raiz, não é? 4 é raiz. Logo, ao substituir 4 na equação, vai dar zero. Tá vendo? Ó? Vai satisfazer a equação, vai dar zero. Tá bom? Vai dar zero. Faremos então o quê? Faremos x igual a 4 na equação. Ah, professor, não entendi. Vamos lá, ó. A equação é essa aqui. Ele fala assim, sabendo que 4 é uma raiz dessa equação, determine o valor de K. Ora, se 4 é uma raiz da equação, o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que quando eu boto a raiz na equação, por exemplo, o 4 é raiz, então x igual a 4, se eu colocar na equação, vai dar zero. Então, se eu colocar o x igual a 4 nessa equação aqui, eu vou sumir com o x, né? Porque aqui vou ter um número, aqui vou ter um número, vou ficar só com o número, só com uma letra, que é qual? O K. Então, eu vou ficar com uma equação onde a letra é o K. Então, uma equação com uma letra K, eu consigo achar o valor de K. Então, a ideia é justamente essa, a gente substituir o x igual a 4 na equação. Vamos ver como é que vai ficar. Repara só. A equação é essa aqui, né? Ó, eu vou botar aonde tem x o 4. Então, ó, primeiro, 4 ao quadrado. Ó. 4 ao quadrado. Mais, vamos lá. K mais 1. X vezes x. Quem é x? 4. Boto lá 4, né? Menos 28 igual a zero. Por que que isso dá zero? Porque o 4 é raiz. Por exemplo, se eu pegasse um outro número que não fosse raiz, se eu pegasse, sei lá, pode pensar, então é só pegar qualquer número aqui, qualquer número, e botar aqui no x que vai dar zero? Não, só as raízes fazem com que dá zero. Por exemplo, se eu pegar aqui, sei lá, vamos supor, um número qualquer que não é raiz, 9. Se eu botar 9 ao quadrado, k mais 1, 9, não vai dar zero. Vai estar errado, tá? Só dá zero aqui porque o 4 é raiz, então o 4 satisfaz a igualdade. Então vamos lá, ó. 4 ao quadrado, 16, né? Agora aqui é chuveirinho, ó. 4 vezes K, 4K. 4 vezes 1, 4. Então, mais 4K, mais 4, menos 28. O que eu vou fazer, gente? Eu vou, ó, somar os termos semelhantes, ó. O 4K não posso somar com ninguém, porque ninguém aqui tem K. Vou ter que somar, ó, quem não tem K. Então, eu vou somar os positivos, né? Eu sempre faço assim. Deixo o 4K paradão. Somos positivos, 16 mais 4 dá 20. E deixo o negativo agora aqui paradão, porque não tem ninguém para somar com ele. E agora eu vou somar o positivo com o negativo, né? Foi assim que eu aprendi lá quando era pequenininho, com a minha professora de matemática, tia Sheila. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou agora sim somar esses dois. Então, ó, 4K, 20 menos 28 dá menos 8. Isso aqui, gente, é uma equação, tá? Vamos resolver. Passo o 8 para o outro lado, fica assim. Passo o 4 dividindo, vai ficar assim. E 8 dividido por 4 dá 2. Muito bem. Então, ó, achamos o valor de K, lembra? A pergunta era dupla, ó. Era dupla pergunta, ó. Determine o valor de K. Achamos. 2. Vamos agora para a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Ache a outra raiz.
tá bom? Acha a outra raiz. Como é que eu vou fazer para achar a outra raiz? Assim não tem como. Eu vou ter que pegar o valor de k que eu descobri, substituir na equação, ó, vai ficar como? X² mais 3, né? Ó, se o k é 2, k mais 1 dá 3. 3x menos 28. Vou ter uma equação. Aí eu vou poder achar a outra raiz. Vamos ver então como é que vai ficar? Aqui, ó. Essa é a equação. E nós vimos que o k é 2. Né? Nós descobrimos que o k é 2. Aqui, sem querer também, eu errei e passei de paper. K é 2. Então, ó, se eu botar aqui o 2, vai ficar 2 mais 1 dá 3. Tá vendo? Então, ó, a equação do segundo grau então, é dessa forma. E a gente sabe que o 4 é uma raiz, né? Lembra? Ele falou, sabendo que o 4 é uma raiz. Então, eu, espertamente, já vou procurar aqui, ó, o fator 4 na multiplicação, né? Para poder fazer a técnica fatoração, ó. 28 é 4 vezes quem? É 4 vezes 7. Então, eu boto lá 1 e 7, 4. Vamos ver aqui. Ou 4 e 7. Por exemplo, 4 e 7. Só que não é menos 28, então alguém tem que ter menos, ou 4 ou 7, para multiplicação dá menos 28. Então eu vou ter que fazer o quê? Ó? Se eu botar um menos no 7, 4 vai ficar positivo, né? 4 vezes 1, 4. E 1 menos 7 dá menos 7. Vai ficar menos 3, que não é o do meio. Então o menos, gente, tem que ser no 4. Então, tem que ser no menor, né? Porque aqui, ó, vai somar, vai ficar positivo. Então, o positivo tem que ser o maior. Então, ó, menos 4 vezes 7 dá menos 28. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4, né? 1 vezes 7 dá 7. 7 menos 4, né? Soma esses dois, dá 3. É o do meio? É o do meio. Vamos recortar, ó. X menos 4, né? E x mais 7 igual a 0. Produto que dá 0. Se x menos 4 é igual a 0, né? Quer dizer que esse aqui, né, é igual a 0 e esse aqui é igual a 0. Se x menos 4 é igual a 0, quem é x, gente? X é 4. E se x mais 7 for igual a 0, quem é o x? É só passar para o outro lado. Menos 7. Então, acabamos, ó. Acabamos. Qual é a solução? Menos 7 e 4. Ele pergunta o quê? Ache a outra raiz. A outra raiz é menos 7. Então, ó, achamos o valor de k, né? Fizemos antes. E achamos a outra raiz, menos 7. É uma questão grande, entendo ela com calma, que ela é muito importante, costuma cair em prova, tá? E foca nos estudos. Vamos aprender, então, né? Aprendemos agora vários casos diferentes de questões que cobram a teoria de equação de segundo grau. Então, gente, grande abraço e bons estudos.